Vasco encaminha a saída de Galaça por empréstimo. Jogador da base, o atacante Juan Batata, tem o destino revelado. Vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre os treinamentos do Vasco, como o Ramon Dias já está pensando na equipe, a situação de Payet e também a venda de ingressos para o jogo contra a equipe do Bahia. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comentário Vascaíno. Ainda tem, possível reforma de São Januário. Então, sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentário, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixe seu comentário. Muito obrigado pela sua audiência, viu? É sempre bom ter você junto com a gente. Olha, vamos falar de Vasco. Galera que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Aqui é lugar de análise, informação, opinião, tudo tá aqui. Vasco da Gama, falou Vasco da Gama, lembre do Comentário. E olha, galera que vai para o jogo contra o Bahia na Arena Fonte Nova, tá tendo informações desencontradas, né? Hoje teria abertura de ingresso, mas a abertura de ingresso foi só para torcedores do Bahia que sejam sócios. Dizem que amanhã terá essa abertura de ingresso para o público em geral. A questão é o seguinte, é que o Bahia divulgou que a venda para o torcedor do Vasco seria somente de forma presencial. Fui procurar saber, disseram que não, vamos abrir a venda de ingressos para o torcedor do Vasco também de forma online. Vou esperar para ver como será essa venda de ingressos, se eles vão abrir aí a venda de ingressos, inclusive já entrei hoje para ver, para saber se teremos a oportunidade de comprar esse ingresso de forma online. Se não, somente nas bilheterias da Arena Fonte Nova. Mas vamos esperar para ver essa situação. E olha, falando de Gigante da Colina, o Vasco teve duas saídas confirmadas, né? Ontem a gente falou aqui que o Juan Batata estava de saída do Vasco. Muita gente, a repórter tinha falado na hora da entrevista, né? Na hora que estava se falando sobre o jogo, o Vasco empatou 3-3 no Sub-20, que o futuro seria o clube russo, mas na verdade não é. Ele vai para um clube da Ucrânia. O nome eu vou me privar de falar porque o nome é meio complicado, né? Mas ele vai jogar na Ucrânia, não foi revelado os valores até então, mas Juan Bezerra aí vai para o time da Ucrânia, o Oleksandria, algo assim. Então, confirmado aí o destino de Juan Batata. Já outro jogador que deixa o Vasco é esse rapaz aí, Matias Galaça. Será emprestado com opção de compra para o Tajeres. Ele mesmo, time do Faci. Vasco vai emprestar o jogador inclusive já viaja nesta quinta-feira. Ontem ele se despediu dos gringos, né? Teve aquele jantar ali, quem viu nas redes sociais dos gringos do Vasco. Matias Galaça estava junto com eles e ele encaminhou a sua saída aí, vai ser emprestado com opção de compra para o clube argentino. Galaça, que foi comprado pelo Vasco junto ao Olímpia por $500 mil na época, né? Pelo Alexandre Pássaro. Foi uma compra feita junto com o MT, teve muita... O Vasco, torcedores do Vasco gostaram muito, tem contrato até 2025 com o Vasco. São 36 jogos, são 3 gols e 3 assistências que ele fez em 2021. Depois, em 2022, ficou pela equipe do Coritiba. Esse ano fez 17 jogos e 2 gols marcados, mas não vinha sendo utilizado. Estava até treinando como lateral, né, com Ramon Dias. Mas Matias Galaça será emprestado aí à equipe do Tajeres nesta próxima quinta-feira. Deve viajar para a Argentina. O Matias Galaça. Desejamos que ele vá bem, né? Que ele consiga recuperar o futebol que ele teve em 2021, né? Que não conseguiu mais jogar pelo Vasco. No início do ano parecia que ele ia vingar, né? Mas não conseguiu. Chegou a ser um artilheiro do Vasco. Mas nesse momento o Matias Galaça será emprestado à equipe do Tajeres. Para o jogo contra a equipe do Bahia, a dúvida do Ramon Dias é: vai Barros, Jair, Matheus Cocão, avança Medel e bota alguém na zaga? Essa é a grande dúvida
para saber qual será o time escalado pelo Ramon Dias, ele que já começou o treinamento. Ontem os jogadores fizeram um trabalho muito bom na academia e agora o Ramon Dias hoje deve começar essa situação aí de montagem de equipe. Informação sobre São Januário, agora nesse momento que eu estou gravando está acontecendo o julgamento do TJ para liberação, dia D. E segundo o Fábio Azevedo trouxe a informação em primeira mão, o Vasco tem conversas com a construtora Cirela e a Redidor para aquisição do potencial construtivo pelo valor de 470 milhões de reais. Esse potencial construtivo seria de um terreno da Barra, da Tijuca, e com isso o Vasco injetaria esse valor que só pode ser injetado em São Januário para a reforma do estádio do Gigante da Colina. O Vasco aguarda o ok da prefeitura para poder que essas negociações se avancem e aí sim o Vasco possa ter a venda desse potencial construtivo, ajudando na reforma de São Januário. São Januário que recebeu biometria e deve ter também a reconhecimento facial nos próximos dias aí, já que vem sendo implementado todo esse sistema de, vamos dizer, de automação, né? Assim, automação dentro de São Januário. Falando sobre questões administrativas, o Vasco foi à CBF com o Lúcio Barbosa e também com o Paulo Brax cobrar da arbitragem, cobrar uma melhoria. Mas eu digo uma coisa para vocês, cara, não tem como cobrar árbitros de primeira linha. Porque, querendo ou não, o Wilton é o árbitro de primeira linha da CBF. A CBF está com a medida, né, lá embaixo. Mas tem que cobrar aperfeiçoamento. Tem que cobrar punição. Tem que cobrar uma melhor forma de trabalho. Equipamentos melhores. Isso que o Vasco tem que cobrar. Não somente o Vasco cobrar... vamos ter aí uma mudança, ter árbitro de primeira linha. Porque você falar de árbitro de primeira linha, vai dizer, o Wilton é primeira linha, estava na Copa do Mundo, apitou jogo de grandes clubes, foi até praticamente a semifinal. Então, não dá para cobrar, dizer que é primeira linha. O Vasco tinha que fazer uma cobrança um pouco mais forte na questão do aperfeiçoamento da arbitragem. Acho que isso seria um pouco mais claro. E só para terminar o nosso vídeo, o Vasco confirmou a nova CFO, a Kátia dos Santos, será a CFO interina do Vasco da Gama. Ela está no Vasco desde outubro de 2022, você está vendo ela na imagem aí, quando assumiu o cargo de controller, liderando as áreas contábil, fiscal, financeiro e planejamento financeiro. Ela fica no lugar que era do Lúcio. O Lúcio está de forma interina como CEO. Ela assumiu o lugar do Lúcio de forma interina como a CFO. Mas o Vasco provavelmente deve ter um novo CEO ao fim da temporada, já que o Lúcio Barbosa tem a sua forma de trabalhar como CFO. Mas vem agradando, viu? Vem agradando muito. E eu não diria a você que não me surpreenderia se o Vasco quisesse deixar o Lúcio Barbosa como CEO. Então a Kátia Santos, que você viu na imagem aí, assume como CFO. Tamo junto, até a próxima, saudações vascaínas, valeu, até